trazendo uma palavra hoje. Eu quero falar sobre experiências espirituais. O valor de uma experiência espiritual. Aonde uma experiência espiritual pode me levar? Ela aumenta a minha fé? Dizem que aumenta. Eu acho que de repente aumenta. Mas aumenta mesmo? Experiências espirituais, experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo falando no meu ouvido, experiências de milagres que eu ouvi alguém falando aqui na igreja. Alguém chegou e contou um livramento, alguém chegou e contou uma cura, e contou como é que Deus agiu em determinada situação na família. Experiências espirituais. O quão isto me alicerça na obra. O quão isto me alicerça e me fundamenta para eu ser melhor ou mais crente. Eu quero refletir sobre isso. Eu quero fazer uma reflexão sobre essa ideia que eu estou trazendo a vocês. Uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano, nós ficamos sempre assim, tipo, impressionados diante de histórias e experiências que a gente vê. Eu, por exemplo, que sou da data da quase fundação da Nova Vida, quando eu cheguei já estava fundada, mas eu conheci o Bispo Roberto, e o Bispo Roberto, ele era uma sumidade em ter experiências e trazer um culto que era uma experiência com Jesus. Ele era muito emblemático nesta parte, a gente sempre sabia que alguma coisa ia acontecer de diferente, que não é, vai acontecer uma cura, um cego vai enxergar hoje. A gente vinha para o culto com uma expectativa dessa, assim, grande, poderosa, e sempre alguma coisa impressionante acontecia. Era muito difícil passar 15 dias na igreja que não acontecesse nada assim que fosse o comentário. Meu Deus, você viu? Ou seja, ninguém faltava à reunião e o Bispo Roberto estava, porque não se sabia quando ia acontecer alguma coisa assim, dessas coisas grandiosas e miraculosas. Uma experiência com o poder de Deus. Eu sou dessa época nessa igreja. Eu estive 3 anos, né? O ministério coincidiu 3 anos com a direção do Bispo Roberto. Ele morreu logo muito cedo, ele morreu com 63 anos. E aí Deus disse assim para a gente, assim, não, vocês têm um time e tem um craque, né? Eu vou tirar o craque para ver se os outros ficam bons também, porque quando tem um craque, todo mundo sabe, a gente vai vencer, fulano está com a gente. Então, aí tirou o craque do time para ver se os outros se mancavam, né? E iam atrás das suas experiências também, da pregação da palavra, enfim. Eu estou fazendo uma interpretação simplória, né? Então, a gente fica sempre impressionado. E eu lembro desse tempo em que isso impressionava a gente, impactava a gente, essas histórias. E aí a gente quer que aconteça com a gente também. Muitas experiências, puxa, se aconteceu com o fulano, vai acontecer comigo também. E aí parece que aumenta a fé naquele momento, pelo menos. E a gente fica tentando, não vai acontecer comigo mesmo. O fulano foi curado, eu vou ser curado também. O fulano conseguiu, eu vou conseguir também. Abençoa a família dele, a minha família também vai ser abençoada. Parece que aumenta essa fé, aumenta essa... Isso é importante. E até dado momento, até dado ponto, isso é importante. E a gente começa contando essa experiência de uma forma empolgada. A gente fala disso também. Outro aspecto é a gente falar da igreja com uma empolgação tremenda. Olha, aquela igreja, não, aquele pastor, aquela igreja. Que mensagem, que palavra, que visão. Wagner mesmo me contou ontem uma experiência. Aquela parenta da família, eu acho que era a tia dele, né? Que estava hospitalizada, muito mal, ela foi recolhida pelo Senhor.
E aí ele me contou uma experiência. Eu falei, cara, que legal, meu Deus, que coisa fantástica essa história que você está me contando. Eu não vou contar aqui agora, não. Mas me contou isso ontem. Eu falei, tá vendo? Deus falando todo dia, toda hora, para diversas pessoas. Ele contou a experiência. E me impactou, e eu fiquei... Deu para arrepiar. Muito bem. Então eu selecionei aqui algumas 10 passagens. Eu não vou ler as 10, eu só vou comentar, porque são 10 passagens muito conhecidas, de uma pessoa na Bíblia que teve muitas experiências com o Senhor. Muitas. Eu vou só citar, porque como são 10 exemplos, não dá para a gente ler os 10 exemplos, senão 10 horas a gente não sai daqui. Mas eu vou citar esses exemplos de uma pessoa que teve muitas experiências fantásticas com o Senhor. Eu quero falar do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro esteve envolvido em várias experiências tremendas com Deus. Ele e os discípulos. Mas eu quero falar especificamente dele, porque ele esteve presente e nestas experiências seu nome é sempre citado. A pesca miraculosa no início do ministério. Pai amado. Quando Pedro ainda pescava no lago de Genezaré, Jesus encheu as redes de peixes após uma noite infrutífera. Pescaram a noite toda. Lembram dessa passagem? Pescaram a noite toda. E não houve resposta, não houve peixe na rede. E aí o Senhor Jesus olha, esquenta não, joga do outro lado agora. Vai para o lado mais fundo do lago, joga lá. E aí quando eles jogaram a rede para o outro lado, olha só, que experiência. E aí Pedro reconheceu que era Jesus que havia mandado. Gente, que isso. A cura da sua sogra. Gente, febre na época de Jesus era um problema grave, tá? Hoje, Novalgina, ninguém nem pede mais oração. Mas na época de Pedro, na época de Jesus, estava enferma de uma febre que não passava. E aí Jesus cura a sua sogra. Jesus acalma a tempestade. Pedro estava no barco. Pedro no barco? Está escrito assim, Pedro estava no barco quando Jesus repreendeu os ventos e o mar, trazendo grande bonança. Acalma-te, emudece. Os discípulos estavam dizendo, você está dormindo, a gente vai morrer, a gente vai irar, vai afundar. E ele acorda, olha para a tempestade, acalma, emudece. E aí, tchum. Que isso? Como assim? Ele manda no vento? Como assim? Ele manda no mar? Como assim? Já pensou você no lugar do apóstolo Pedro? Vendo Jesus fazer tudo isso? Multiplica pães, cura de febre, manda no mar e no vento. Jesus anda sobre as águas. Num outro momento, Pedro não só viu, mas também caminhou alguns passos sobre as águas até começar a afundar. Gente, que isso? Eu acho que maior experiência, eu acho que Pedro não conseguiu passar uma experiência maior do que essa. Jesus aparece numa outra ocasião, no meio do mar, e eles pensam que é um fantasma. E aí, a voz era de Jesus, mas a aparência era de fantasma. Jesus disse, Pedro disse, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Então vem, Pedro. Até me arrepiei agora, gente. Meu Deus do céu. Pedro aí bota... Você sabe o que é isso? Botar um pé do lado de fora de um barco, sem afundar na água. Depois dá o outro passo, depois dá o outro passo, depois dá o outro passo. Bom, ele afundou até chegar lá porque ele olhou para a onda e para... Ele refletiu cognitivamente o que estava acontecendo. Isso é impossível estar acontecendo, estou sonhando. Aí ele afundou.
A Bíblia não fala, né, que eles voltaram andando para o barco, né, porque Jesus o pegou pela mão e eles voltaram, mas não faz sentido Jesus ter voltado puxando ele dentro d'água para dentro do barco. Não faz sentido isso. Então ele foi pego pela mão do Senhor na sua falta de fé e retornaram para o barco andando. Andando. Gente, eu estou falando de andando. Isso hoje só acontece na tela, que a gente sabe que é truque, que é inteligência artificial fazendo. Você jura que está acontecendo, mas a gente sabe que é truque, porque não tem como andar sobre o mar, só se ele congelar. Se ele não tiver congelado, não tem como. Que experiência! Transfiguração de Jesus. Pedro, Tiago e João viram Jesus resplandecente, conversando com Moisés e com Elias. Uma visão muito particular dos dois, num momento tremendo da vida espiritual. E eles então têm aquela visão. Meu Deus! A ressurreição da filha de Jairo. Agora pegou pesado. Agora pegou pesado. Jesus traz da morte um defunto. Gente, que experiência! O que você acha que acontece com você quando você vê Jesus trazer da morte um defunto? Pois é. Pedro presenciou Jesus ressuscitar a menina junto com Tiago e João. A multiplicação dos pães e peixes, outra. Pedro estava presente quando Jesus alimentou milhares com poucos pães e peixes. Aquela história de 3 pães e 2 peixinhos. O pagamento do imposto com a moeda no peixe. Perguntaram para ele, é lícito pagar imposto, acesso? Não, é lícito, sim, tem que pagar o imposto. E ele mandou o discípulo no mar pegar um peixe. Tirou uma moeda da boca dentro da boca do peixe. E mandou que ele pagasse o imposto. Como ele acertou que tinha um peixe ali com uma moeda na boca, esperando ser colhido? Como ele fez uma coisa dessa? Ele sabia todas as coisas mesmo. Outra experiência. A cura do servo do sacerdote Malco. Jesus implantou uma orelha no lugar. Primeiro implante foi de orelha, da face da terra. Medicina não conta isso. Mas a Bíblia diz que na hora, no Getsemane ali, Pedro sacou a espada, mandou a espada na cabeça do servo do sumo sacerdote. Ele tirou a cabeça sim, mas ficou a orelha no caminho. Perdeu a orelha naquela hora. Jesus pega a orelha no chão e cola a orelha no lugar. Gente, hoje em dia os homens conseguem fazer isso, mas não com essa simplicidade, né? As pessoas hoje conseguem implantar um órgão dentro de uma outra pessoa, mas não com essa simplicidade. Não teve bactéria, não teve nada disso, não teve sala de cirurgia, não teve nada. Ele pegou a orelhinha do chão, botou no lugar a orelhinha do servo do sumo sacerdote. Pedro viu, meu Deus do céu, Pedro viu muitas experiências. Irmãos, Pedro acho que foi o discípulo que mais vivenciou experiências com o Senhor. Aí você me diz, esse agora está forrado na fé. A pesca miraculosa após a ressurreição. Uma outra pesca. Já ressuscitado, Jesus novamente encheu as redes de Pedro e dos discípulos com 153 grandes peixes. Gente, 153 grandes peixes. Nunca duvide de um número quebrado. Se tivesse dito que tinha uns 150 peixes, mas 153 foi contado. Se não tivesse sido contado, não, ali tinha uns 150 peixes. 153, nunca duvide de um número quebrado.
Se o número é quebrado, então alguém fez conta. Porque quando não se faz conta, o número é inteiro. Puta milagre. Pedro foi esse que teve muitas experiências. Pedro não sabia que ele viveria muitas experiências ainda. Ele viu tudo isso. E a gente aí fica assim, se eu visse o que Pedro viu, né? Se eu tivesse presenciado todas aquelas experiências que Pedro presenciou. Mas, irmãos, todas essas experiências não foram suficientes para Pedro fazer uma coisa simplesinha. Agora você abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, verso 54 em diante. Olha lá o cara que teve um monte de experiência, lá o que aconteceu com ele. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Gente, a mulher que fez a pergunta para ele era uma empregada, uma pessoa simples do povo. Não era uma autoridade. Aquele pessoal que gosta de ficar na multidão ali em volta da fogueirinha. Vamos ver o que vai acontecer com ele aqui agora. Então, depois um homem anônimo também, que não tinha nenhuma expressão, nem nome na Bíblia tem. Um outro homem também não, ele é galileu, olha lá. Está vendo logo o jeito dele de galileu? Ele estava com ele sim. E Pedro o negou diante dessas pessoas que não tinham a menor expressão, a menor potencial de ameaça, diante de um igual. De que valeram todas aquelas experiências? Por que aquelas experiências não fortaleceram a sua fé? Por que as falas de Jesus naquela hora não falaram mais alto na cabeça de Pedro? Porque toda aquela movimentação que ele viu durante os 3 anos, agora, diante de uma simples pergunta, vindo de pessoas simples, que nada poderiam fazer contra ele, nada disso teve o peso suficiente para ele dizer assim: eu conheço ele, sim, ele andava com a gente lá, tal. Pelo menos assim. Irmãos, eu fico imaginando quantas pessoas hoje se fiam nas experiências espirituais ou buscam experiências espirituais para ter mais fé. Como se elas fossem uma espécie de fundamentação. Como se elas fossem nos segurar diante de Deus. Eu fico imaginando, porque provavelmente nenhum de nós viverá experiências como Pedro vivenciou. As nossas experiências, com certeza, são muito mais simples. São muito mais manchadas pela nossa própria individualidade. Manchadas pelo que a gente pensa, pela nossa interpretação. Aqui não tem negócio de interpretação, não. Era Jesus fazendo.
Era fato. As nossas experiências estão num nível muito aquém das experiências que Pedro viveu. E mesmo assim, não foi possível ao apóstolo Pedro se manter firme diante de uma empregada. Mesmo assim. Lastimável, né? Muda aí 2 páginas. Vamos ao capítulo 24 de Lucas. Verso 44. Agora Jesus vai aparecer aos discípulos numa reunião que me parece aqui ter sido a última reunião. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha para mim. Gente, que milagre está acontecendo aqui agora. Estes homens, os discípulos, todos judeus, e como bom judeu, todos conheciam as Escrituras. Conheciam de cor. Conheciam decorada. A Escritura estava toda na sua mente. Porém, esses homens, e os homens de uma forma em geral, porque eles agora estão representando toda essa humanidade que lia essas Escrituras, eles não entendiam o que estava escrito exatamente na Escritura. Eles não conseguiam entender. Era como, sabe aquele sonho que você tem, você lembra de uma parte, mas não lembra da outra? E aí fica aquele negócio meio truncado assim, porque você lembra de parte, mas não lembra dele todo. E aí não dá para você entender completamente qual é a do sonho. Por que eu sonhei isso? Eu estava num monte, estava andando, mas aí depois eu apareci no mar, e aí no mar eu entrei no mar, e aí apareceu, sei lá. Aí o sonho fica todo picado, e você não entende o sonho direito. Você vai com fragmentos dele, mas sem entender, mas sabendo que teve um sonho. Mais ou menos assim, esse conhecimento das Escrituras. Sabiam o que estava escrito, mas em muitos contextos eles não tinham condição de entender o que estava escrito, apesar de saber o que está escrito. Às vezes a gente é tão criança que a gente fala coisas que a gente nem entende. Exemplo disso, eu vejo isso lá com a Júlia, minha neta. Ela dizendo coisas que ela não sabe o que está dizendo. Ela teve um tempo que ela dizia assim, estou com medo. Mas nada estava acontecendo. Mas está com medo de quê? Não sabia dizer. Mas estava todo mundo na sala, tal, lá, e ela aí, olhava bem, estou com medo. Mas está com medo de quê? Tudo claro, tudo bem, a família toda ali, estou com medo. Agora ela fala, estou com fome. Mas ela fala, estou com fome, depois de ter batido um prato, depois de ter comido uma maçã de sobremesa. Ela aí, 5 minutos depois, estou com fome. Falei, cara, não sabe o que está falando. Porque não pode estar com fome. Não pode estar com medo. Até porque o medo traz um comportamento clássico. Não é só uma frase, o medo. O medo é um comportamento também. Então, ela não sabe. Ela escutou essa frase, alguém dizer que está com medo, ela agora está repetindo aí, estou com medo. Ela escutou alguém falar, estou com fome, e agora está repetindo. Se fosse antes da comida, tudo bem, a gente, não, está com fome, ó, contextualizado. Mas depois de bater um pratão, depois de comer uma maçã de sobremesa, como é que vai dizer estou com fome? Eu falei, não sabe o que está dizendo. Ela não sabe o que é fome, não sabe o que essa frase significa. Ela não sabe. Então, a mesma coisa, esses homens lá, eles conheciam a Escritura de cor. Mas não sabiam o que estava escrito. Não sabiam exatamente o que estava escrito. E aqui, Jesus, nessa despedida, nessa reunião de despedida, ele dá uma dessa. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse toda a Escritura, tudo o que está escrito,
a respeito de mim e da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha só o que acontece. Jesus vai ser levado às alturas, aqui em Lucas faz assim, e aí nós vamos pular agora para Atos, capítulo 2, o famoso discurso de Pedro. Lembrem que nesse discurso agora, Jesus está debaixo de uma palavra de Jesus. Ele entende as Escrituras que ele levou a vida inteira decorando. Ele agora sabe o que está escrito. E ele, no dia de Pentecostes, depois que a bagunça estava estabelecida, as pessoas alguns pensavam que estavam embriagados, outros pensavam que estavam ficando loucos, outros não imaginavam o que estava acontecendo. Aí Pedro se levanta para fazer o discurso que vai organizar tudo isso aqui. Vamos dar agora uma interpretação para o que está acontecendo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Então, Pedro, verso 14, do capítulo 2, então Pedro se levantou, junto com os 11, e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Ele agora sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui já está previsto, já está profetizado. Ele liga aquele momento, a fala de Joel, do profeta Joel, que ele conhecia de cor. Vocês acham que ele correu dentro do templo para pegar um pergaminho qualquer para ler? Ou vocês acham que ele estava com um pergaminho do profeta Joel debaixo do braço? De forma alguma, esse texto saiu de cor. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Gente, ele agora sabe do que Joel estava falando. Ele agora vê, ele consegue trazer a teoria para a prática. Está vendo o que Joel falou? Está acontecendo aqui. Estamos vivenciando a profecia de Joel. E ele vai discursar e vai citar três momentos das Escrituras, 3 episódios das Escrituras no seu discurso para contextualizar o que estava acontecendo. Porque ele entende as Escrituras. Ele agora conhece de fato o que está escrito. Porque o Cristo, no final diz, lá naquela frase 24, no final, Lucas 24, e isso, 24, 44, aqui, 44, 45. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento. O entendimento do ser humano ali abriu. Eles agora conhecem, eles não têm agora só decorado, mas eles agora sabem ligar um momento histórico às teorias judaicas que eles conheciam, aos textos que eles conheciam. Eles sabem ver uma coisa na outra. Em Atos, nesse mesmo discurso, voltando a Atos, no capítulo 2, do verso 22, depois que ele cita Joel, para dizer, olha, isso aqui é aquilo que foi dito por Joel, que está acontecendo. Israelitas, escutem o que vou dizer.
Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Quer dizer, os romanos eram os homens maus. Os romanos que crucificaram, levaram Jesus para a cruz. Mas Pedro agora diz, vocês, os judeus, vocês, estava na escadaria do templo, lembra? Vocês o mataram. Gente, esse rapaz, cheio de experiências com Jesus, não conseguiu ficar firme diante de uma empregadinha na beira da fogueira. Ele não conseguiu ficar firme, ele deu uma vacilada feia ali. Mas agora, ele está no templo, num lugar público, com muitas pessoas, aponta o dedo e diz, vocês o mataram por meio de homens maus. Ele foi julgado por Roma e quem o crucificou foi Roma, mas instigado pelos judeus. Instigado pelo seu próprio povo. Seu próprio povo armou tudo e só não podia matar porque eles não podiam matar. Mas os romanos podem matar. Nós não, mas os romanos podem. Então levaram e montaram todo aquele circo para Jesus ir para a cruz através de Roma. E agora esse homem que entende as Escrituras, esse homem que agora tem muitos textos na sua cabeça, mas esses textos agora se tornam conhecimento para a sua vida de fé, esse homem agora pode chegar diante daquelas pessoas e dizer, vocês o mataram por meio de homens maus. Não foi Roma que crucificou Jesus, foram os judeus que fizeram isso. Está invertendo e trazendo a culpa para o seu próprio povo. Foram vocês que o mataram. Dias atrás, Pedro estava negando Jesus diante de uma empregada e de mais 2 anônimos que ali estavam. Ele tinha só as experiências. Ele tinha apenas as experiências. Naquele dia ele era um homem com vivências e experiências, que neste contexto da fé são importantes. No entanto, não me dá a devida autoridade. A minha autoridade, a autoridade de um crente, vem do conhecimento das Escrituras. Vem do conhecimento do que foi registrado na palavra do Senhor. A autoridade de um crente. Ele agora cita três lugares que ele conhecia de cor. Fala da profecia de Joel. Agora ele vai falar de um outro episódio. Eu sempre via o Senhor, ele vai citar aqui. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Cita um salmo, olha só. Ele faz então, entendendo o que está dizendo. Agora ele sabe que essa passagem faz sentido nesta hora agora. E ele continua, irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado,
E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ele agora explicando o texto que ele acabou de falar. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ele fala, explica, contextualiza, cita o texto. Porque ele agora, ele tem alguma coisa diferente de antes. Antes ele tinha só as vivências, experiências fantásticas. Mas agora ele entende o que lê. Mas agora ele sabe que o que está acontecendo é cumprimento daquilo que já estava previsto. Gente, eu não quero invalidar experiências. Eu quero só dizer que um crente que vive de experiências é um crente assim, igual Pedro, antes da revelação das Escrituras. Pode ser muito empolgado, pode estar muito animado na casa do Senhor, na igreja, nos eventos, mas se ele não tiver fundamentação na palavra, e aí a gente tem que levantar a Bíblia para mostrar. Se não tiver fundamentação na palavra, ele não fica, passa um ventinho aí e leva ele logo. A nossa fundamentação é a palavra. Experiências são importantes, mas não te levam mais para próximo de Deus. Te levam para ficar animado, motivado, alegre, tudo isto. Mas o que me fundamenta na palavra do Senhor é o conhecimento. Porque agora o que ele tinha de diferente era isso. Quando Jesus falou lá no verso 44, do capítulo 24 de Lucas, abriu-lhes o entendimento para entender as Escrituras. Agora pensa comigo, onde estavam as Escrituras? Nesse contexto, ninguém andava com as Escrituras debaixo do braço. Elas andavam decoradas na cabeça. Um judeu adulto, ele tinha todas as profecias decoradas na sua cabeça. Sem entender, né? Sem entender muita coisa. Entendendo parte, mas não tudo. Mas agora, ele tem o Espírito do seu lado. Mas agora, Jesus permite esse entendimento. O agora que eu digo é nos últimos dias. Esses dias que nós estamos vivendo. Qualquer um pode ler e entender o que o Espírito Santo está falando. Porque a partir do verso 44 do capítulo 24 de Lucas, a partir dali, foi-lhes dado o poder para entender as Escrituras. Então leia a Bíblia. Leia. Não fique tão preocupado com experiências. Experiências são importantes, não quero desconstruir isso. Viva experiências fantásticas com Deus. Mas sem a leitura da Bíblia, sem o estudo bíblico, sem o conhecimento, qualquer ventinho te leva daqui. Qualquer ventinho faz você cair. Se você não te olha, pastor, eu gosto de vir à igreja, a sua igreja é muito legal, muito boa, tal, vem, me sinto tão bem. Eu me sinto bem, é uma experiência. Chegar aqui e se sentir bem é uma experiência. Eu me sinto tão bem. Mas, gente, se sentir bem não é tudo. Aliás, se sentir bem é pouco. Precisa conhecer as Escrituras para poder ver o Cristo se manifestando na sua vida ou não. Quantas pessoas chegam, aconteceu um episódio ruim, triste, um episódio dramático.
E aí a pessoa diz assim, eu sei por que isso aconteceu. Olha, eu sei por que isso aconteceu. E aí se refere a um verso, a um contexto bíblico, a uma passagem. Isso aconteceu para eu aprender isso assim, 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 porque na palavra está escrito dessa forma. Se ela não soubesse que está escrito dessa forma na palavra, e nessa hora, aconteceu, estou perdido, aconteceu. Aconteceu porque eu precisava que isso acontecesse. Aconteceu que Deus está me ensinando. E alguns crentes dizem assim também, quando o outro está sofrendo, ou quando ele mesmo está sofrendo, o deserto é a escola do Senhor. Estou me sentindo sozinho. Mas porque você conhece os momentos em que Israel esteve no deserto e quantos aprendizados aconteceram no deserto, ele aí consegue entender o sofrimento, entender por que está trilhando aquele caminho. O deserto é a escola do Senhor. Quantos de nós já não teve um pensamento dele? Se você tiver mais de 50 anos e pelo menos 10 anos na igreja, você já teve um pensamento desse. O deserto é a escola do Senhor. Esse pensamento só é possível quando você conhece as Escrituras. Quando você não conhece, você não vai para esse pensamento. Você vai dizer assim, não, é que eu sou azarado mesmo, acontece tudo de bom com os outros, mas comigo só acontece assim, estou ferrado. Aí deprime. Tem que ir para o psicólogo. O psicólogo gosta quando aparece aí por lá. Mais um. Eu estou brincando aqui porque eu não atendo ninguém aqui. Então. Mas você está entendendo? Tem que conhecer a palavra. E com esta palavra, eu digo para vocês, eu parabenizo vocês que estão na escola bíblica, que a maioria daqui está, estudando a palavra do Senhor. Parabenizo aqueles que leem em casa de forma devocional. Tem momentos a sós com Deus, em oração. Parabenizo, porque é nesse caminho. É nesse caminho que venham as experiências, mas que elas nunca sejam maiores do que o conhecimento das Escrituras. Tem que conhecer as Escrituras. Todos têm que conhecer. Se você conhece as Escrituras, conhece Jesus. Quando eu era, lá no início da minha conversão, eu me converti numa igreja que cantava muito um corinho que dizia assim, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. E esse era o corinho da escola bíblica. Estamos aqui para conhecer quem é Jesus, porque sabendo quem é Jesus, é aí que eu me firmo. E as experiências são importantes. São importantes. Fazem parte de uma vida cristã com o Senhor. Mas não é o que me firma. Então, vamos curvar a cabeça nesse momento com uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano,